Olho Vivo, o programa de entrevistas, opiniões e informações. Bom dia, amigos da Rádio TV Liberal, do programa Olho Vivo. Estamos aqui no consultório do Dr. Renato Verli, em Dois Lajados, com quem a gente vai conversar agora sobre saúde mental. É uma temática e um tema muito importante em virtude de algumas situações que vêm ocorrendo e que as pessoas não estão cientes de que é preciso também cuidar da cabeça. Doutor Renato, um prazer em ouvi-lo na Rádio TV Liberal. Bom dia. Bom dia, bom dia. Aproveito para felicitar e para cumprimentar, né, os rádio ouvintes. Exatamente, né, estamos no Janeiro Branco, né, que é o mês, vamos dizer assim, dedicado à promoção da saúde mental. Eu costumo dizer que quando todos nós estávamos saindo, vamos dizer assim, de um problema sério que era a pandemia, somente o Rio Grande do Sul, infelizmente, também teve o problema das enchentes, né? Então nós vimos agora e estamos caminhando, né, por uma estrada um pouco delicada, né, em relação à saúde mental da gente e dos nossos pacientes, né, por tudo que tem acontecido. Eu sou médico, sou pós-graduado em psiquiatria clínica pelo Hospital Albert Einstein, né, e trabalho exclusivamente com saúde mental. Doutor, uma situação também que o senhor destacou, que as pessoas sentiram o baque e têm problemas depois da pandemia, depois da enchente, e também ele está agora num grau, eu diria que numa escala, numa régua superior, que as próprias entidades, as forças de segurança não acompanharam essa evolução da doença mental no estado do Rio Grande do Sul. Estamos vendo recentemente a Brigada Militar confundindo surto psicótico com agressão. Foram abatidos aí, até agora que eu sei, 3 ou 4 casos, porque não estão realmente capacitados. Essa é uma questão que é profundamente grave e precisa ser tratado pela família, pela psiquiatria e pelas entidades. Sem dúvida, José. O preparo, né? Aqui estamos falando realmente de preparo, né? Infelizmente, no Brasil como um todo, estamos ainda num momento muito inicial, né, do controle e do combate a esse tipo de problema psiquiátrico com esse perfil exclusivo de pacientes, né? A gente sabe que hoje em dia, principalmente para essas alterações de ordem de psiquiatria, o preparo ele é fundamental, né? Não necessariamente o desfecho poderia ser aquele que aconteceu se tivéssemos talvez uma equipe um pouco melhor preparada, né? A gente fica um pouco inseguro em relação a... E a própria família não está preparada, né? Exatamente. O ponto fundamental aí é a adesão ao tratamento, né? E o suporte que esse paciente vai ter para realizar o tratamento, né? Então a gente costuma dizer que o paciente que tem uma estrutura familiar, que tem um suporte, que tem um amparo, ele tem já uma chance muito maior e muito melhor de controle e de cura dessas alterações de saúde mental do que um paciente que aparentemente encara sozinho essa batalha. Infelizmente, nós temos esse conceito, essa concepção no estado do Rio Grande do Sul que ansiedade, depressão é frescura. Infelizmente também, né, hoje em dia se banalizou muito esse diagnóstico, né? Então, um mínimo estresse, um dia que não foi como a gente gostaria que tivesse sido, ele acaba sendo transformado ou traduzido numa ansiedade ou numa depressão. A gente trabalha com diagnósticos sérios, baseados em protocolos, né, para aí sim chegar a um diagnóstico confiável, baseado em sintomas clínicos desse paciente. Existe sim, a gente percebe que o mundo atual que a gente vive hoje, ele exige um pouco mais da gente, as pressões são um pouco maiores, e sim, existe uma demanda muito grande, um número crescente de pacientes com esse tipo de alteração, mas nós precisamos ter muito cuidado e fazer o diagnóstico da maneira correta. Eu trato da minha saúde mental com um profissional como o senhor, muitas outras pessoas tratam e outras tantas deveriam tratar. Quais são os principais causas que aparecem no seu consultório? Sem sombra de dúvidas, ansiedade e depressão, né? São doenças que eu costumo dizer que acabam caminhando lado a lado, né? Então, são as doenças, vamos dizer assim, mais prevalentes no consultório,
né? Até a título de curiosidade, de conhecimentos gerais, hoje, a nível de mundo, o Brasil é considerado o país mais ansioso do mundo, trazendo um pouco mais para a nossa a América do Sul. O Brasil, além de ser o país mais ansioso, também é o país mais depressivo, né? Então, sem sombra de dúvida, são enfermidades prevalentes, mas com projeção de cura completa para os pacientes, né? Então, existem curas para essas duas doenças, né? Mas a gente precisa ter o primeiro passo, ter a coragem de buscar ajuda. Doutor, nós tivemos recentemente algumas informações e eu questionei algumas autoridades da área de segurança, é claro. O alto índice de suicídios na região. Atribuíram ao uso indiscriminado do veneno. Será que era o veneno somente ou era a depressão que a gente nunca tratou isso como uma doença? Existe um número de casos que acabam não entrando nas estatísticas, né? Então eu sempre dou exemplo. Por exemplo, o cidadão que teve um acidente de carro, mas foi numa reta e não existe, por exemplo, marca de freada. Esse é um paciente, muito provavelmente, que sofria de algum tipo de alteração de saúde mental, que não procurou ajuda, né? E que acabou tendo esse desfecho desfavorável, esse desfecho trágico que a gente não entende, né? E que a gente nunca gostaria. Existem, então, um número de casos que a gente não consegue oficialmente colocar nas nossas contagens, mas com certeza são pacientes que tinham algum nível de saúde mental alterada. Bom, nós começamos falando, o senhor começou falando e eu entrei nesta seara da pandemia, que realmente deixou sequelas, a enchente, que deixou as pessoas apavoradas. Hoje qualquer barulho de chuva no zinco, as pessoas já não entram naquela ansiedade, naquela incerteza. Mas tem também outro problema gravíssimo. Ele veio para melhorar, ajudar a medicina, ajudar as pessoas, que são as redes sociais e a era digital. Isso também é dois gumes, né? Sem sombra de dúvidas. Hoje em dia, aquilo que se posta na rede social... Você pode destruir uma pessoa com uma postagem na rede social. Sem dúvida nenhuma. E hoje em dia nós vivemos muito aquilo que a gente vê e talvez projeta, né, naquilo que a gente vê na rede social algo para a nossa vida. Né? Então, também é uma fala muito comum quando eu tenho a oportunidade de falar sobre saúde mental, que a internet aceita tudo, né? Então, aceita o bom e aceita o ruim também. O que é importante é que a gente precisa entender que cada ser humano tem a sua personalidade, né? Ter como exemplos pessoas bem-sucedidas e de êxito profissional ou pessoal é algo positivo até um certo momento, porque somos todos seres humanos, mas somos seres humanos diferentes, né? Com hábitos diferentes. A rede social espelha muito, na grande maioria das vezes, a parte legal da vida do influenciador, né? Mas tenham certeza, aquilo que é colocado na rede social nem sempre é o que se projeta depois que a câmera acaba sendo desligada. E é verdade, as pessoas muitas vezes, elas ficam, você deu certo, porque não está dando certo comigo. Elas tentam acelerar um processo que não é real. Perfeito, perfeito. Respeitar o paciente na sua individualidade. Mais uma vez, somos seres humanos, mas somos todos seres humanos com hábitos diferentes. E isso influencia em como a gente vai tocar a nossa vida. Doutor Renato, o senhor está atendendo em 2 Lajados, um atendimento regional, vale para 2 Lajados, para Guaporé, inclusive falávamos de consultar aqui, vale para Vespasiano, São Valentim, vale para a região. Em que dias o senhor atende e qual é a maneira, o contato para fazer a consulta, reservar a consulta? Estamos atendendo em 2 Lajados, às quintas-feiras no turno da manhã. O contato é diretamente com a dona Cirleni, que é a secretária no Hospital de 2 Lajados, né? Então, liga para o Hospital de 2 Lajados. Hospital 2 Lajados, pede para falar com a dona Cirleni, né? E ela vai agendando as consultas. Como você disse, né? Não existe barreiras ou fronteiras para o nosso atendimento. A gente focou aqui na cidade de 2 Lajados pela questão do hospital, por ser e por entender que é um centro hoje um pouco maior, que pode centralizar os atendimentos, né? E estamos aí todas as quintas-feiras de manhã, por enquanto. E não tenha medo de falar com um profissional. O que é dito aqui é segredo, se tem problema, vem. É melhor conversar com um profissional do que pegar por caminhos tortuosos aí que não leva a nada e não tem volta, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu costumo dizer que para tudo tem solução, mas o primeiro passo é o paciente procurar ajuda. Buscando ajuda, para tudo tem solução, né? Então, não tenham medo, não fiquem inseguros,
né? O tratamento nem sempre é com 3, 4, 5, 10 comprimidos, como se costuma dizer, é importante ressaltar. E um segundo critério também que a gente utiliza muito no consultório é, eu vou começar a tomar o remédio, eu vou ter que tomar para o resto da vida. Não é verdade. Então a gente faz o tratamento por um período determinado, e a partir do momento em que a gente atinge a estabilidade, a melhora de 100% do paciente, a gente, conjuntamente com o paciente, avalia a possibilidade de ir reduzindo a dose da medicação. Eu tenho pacientes que chegaram comigo tomando 4 tipos de comprimidos e hoje em dia não tomam mais absolutamente nenhum, substituindo o tratamento medicamentoso, por exemplo, por atividade física ou por outras atividades, comportamento. De postura. Comportamento, exatamente. Comportamental, exatamente. Doutor Renato, sucesso, bom trabalho e conte sempre com a Rádio Liberal. Agradeço muito a visita, né? Agradeço o espaço, me coloco à disposição, né? Então, todas as quintas-feiras de manhã, quem precisar, quem achar interessante, estamos aí para prestar esse atendimento para a população, principalmente nesse momento de início de ano, né? É um momento que a gente estabelece metas, é um momento que a gente estabelece mudanças para o nosso ano. Por que não mudar pedindo ajuda, ter a coragem de estender a mão? Bom, se você quiser tratar da sua saúde mental, comportamental, é só ligar no hospital, marcar uma consulta com o Dr. Renato Werner, e aí você será prontamente atendido. Todas as quintas-feiras, você pode vir acompanhado de um familiar. Procure ajuda. Isso. Olho Vivo, o programa de entrevistas, opiniões e informações.